Olá! A aula de hoje é sobre medidas de tendência central. Dentro do nosso conteúdo de estatística, nós vamos falar sobre média, mediana e moda. Vamos começar falando sobre a média aritmética simples, ou também conhecida como média. O que é a média aritmética simples, ou a média, de um conjunto de valores? Ela é calculada somando todos esses valores e dividindo o resultado pelo número de elementos somados, que é igual ao número de elementos do meu conjunto. Vamos ver um exemplo. A tabela mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, eu tenho aqui microempresa de alfinete, depois de bala, chocolate, de pizza e tecelagem, aí dos anos 2009, 2010, 2011. E, no caso aqui, a receita em milhares de reais de cada uma delas, nos anos de 2009, 2010 e 2011. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, 2009 até 2011, e escolhe as 2 empresas que têm a maior média anual. As empresas que teve, no caso, este investidor que escolheu elas para comprar, são quais? Então, como que nós vamos fazer? A média aritmética de cada uma delas. Lembrando que a média ela é calculada como? Vou somar todos os elementos, do meu conjunto, todos os valores, e vou dividir o resultado pelo número de elementos somados, ou seja, o número de elementos do meu conjunto. Então, vamos começar pela microempresa de alfinetes V. Como que eu vou fazer isso? Olha só. Lembrando que eu tenho os anos de 2009, 2010 e 2011. Então, alfinetes V vai ser igual a 200 mais 220 mais 240, que é o ano de 2009, 2010 e 2011, dividido por 3. Por que por 3? Porque são 3 anos. Então, eu vou obter um total de 220. Depois, de balas W, 200 mais 230 mais 200, dividido por 3. Por quê? Porque são 3 anos. Vai ser igual a 210. Chocolates X, 250 mais 210 mais 215, dividido por 3, porque são 3 anos, que é igual a 225. Pizzaria Y vai ser 230 mais 230 mais 230, dividido por 3, 230. Tecelagem Z, 160 mais 210 mais 245, dividido por 3 é igual a 205. Então, calculando a média dessas 3 empresas aqui, microempresas, nós chegamos à conclusão que as 2 que têm a maior média anual vai ser qual? As empresas de pizza, pizzaria Y e chocolates X, que é a alternativa D, pizzaria Y e chocolates X, certo? Agora nós vamos falar sobre a média ponderada. O que é a média ponderada? Ela vai ser a soma da multiplicação de cada valor pelo seu respectivo peso e dividido pela soma das partes. Então, olha o exemplo. Uma pesquisa foi realizada com 40 alunos de uma classe sobre a quantidade de filmes a que cada um assistiu durante o primeiro semestre. O resultado está representado no gráfico. Então, eu tenho o gráfico aqui. No eixo X, eu tenho o número de filmes que a gente, no caso aqui, assistiu, o número de filmes assistidos. E no eixo Y, eu tenho o número de alunos que assistiram os filmes. Aí, eu quero calcular a média aritmética do número de filmes assistidos pelos alunos. Como eu tenho aqui 2 informações, eu preciso prestar muita atenção, porque não é uma média aritmética simples. Por que não é uma média aritmética simples? Porque cada um dos filmes assistidos tem um peso, ou seja, tem uma quantidade de alunos que o assistiu. Então, o que eu vou ter que fazer? A média aritmética ponderada. O que é a média aritmética ponderada? É a soma da multiplicação de cada valor pelo seu respectivo peso. E eu divido pela soma das partes. Então, como vai ficar? Olha só, média ponderada vai ser igual a... Por que 0 vezes 1? Porque quantas pessoas
no caso, não assistiram, quantos alunos não assistiram nenhum filme? Uma só. Olha aqui, ó, um só, pelo gráfico. Depois, quantos assistiram um filme? 3 alunos, então vai ser o quê? 1 vezes 3. Quantos assistiram 2 filmes? Quantos que eu tenho que assistiram 2 filmes? 6, então 2 vezes 6. Depois, quantos assistiram 3 filmes? 3 vezes 8. Quantos assistiram 4 filmes? Olha lá, 10. Então, 4 vezes 10. Quantos assistiram 5 filmes? 7. Então, eu tenho 5 vezes 7. E quantos assistiram 6 filmes? Tenho 5. Então, 6 vezes 5. Dividido por quanto? O que eu vou somar? O peso. Quem que está representando o meu peso? O meu peso vai ser aqui o número de alunos que assistiram. Então, eu tive aqui 1, mais 3, mais 6, mais 8, mais 10, mais 7, mais 5. Então, vai ficar quanto? 0 vezes 1, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 6, mais 3 vezes 8, mais 4 vezes 10, mais 5 vezes 7, mais 6 vezes 5, dividido por 1, mais 3, mais 6, mais 8, mais 10, mais 7, mais 5, vai ser igual a 144, dividido por 40, que vai ser igual a 3,6. A alternativa correta seria a alternativa E. Agora nós vamos falar sobre a média geométrica. O que é a média geométrica? A média geométrica ela pode ser representada da seguinte maneira, ou MG, ou apenas o G com uma barrinha em cima, tá? Esse MG significa média geométrica. Então, a mesma coisa que o G também significa média geométrica. É dada por quê? Pelo produto, pela raiz enésima entre o produto dos elementos que eu tenho no meu conjunto. Então, eu vou calcular de que jeito? Ó? Esse N representa o número de elementos do meu conjunto. O x1, x2, x3, x4 são os valores dos dados. Para ficar mais claro, vamos para um exemplo. Qual o valor da média geométrica entre os números 3, 8 e 9? Então, a média geométrica vai ser dada por raiz, no caso, cúbica. Por que cúbica? Porque eu tenho 3 elementos, né? Que é o 3, o 8 e o 9. De quem? Da multiplicação ou do produto entre os elementos que eu tenho, que é o 3, o 8 e o 9. Então, vai ficar raiz cúbica de 216. Quanto que é a raiz cúbica de 216? É igual a 6. Qual a outra maneira de calcular essa raiz cúbica? Decompondo 216 em fatores primos. No caso aqui, eu vou chegar também no mesmo valor, que é igual a 6. Vamos para mais um exemplo. O exemplo 2. Um investimento rende no primeiro ano 5%, no segundo ano 7% e no terceiro ano 6%. Qual o rendimento médio desse investimento? Então, quando nós estamos falando em rendimentos, alguma coisa nesse sentido, a gente está falando em média geométrica. Então, eu tenho que calcular a média geométrica, né, do meu rendimento ou do rendimento médio nesse investimento. Vamos pensar assim, no primeiro ano ele rendeu quanto? 5%. Então, imagina, eu já tenho lá 100% que está investido, né, que é o valor que eu investi. Aí, ele rendeu 5%, então seria o 100 mais os 5%. Então, o fator de crescimento vai ser igual a quanto? 100 mais 5%, 105%. O que é 105%? É 105 dividido por 100, que é igual a 1,05. Depois, no segundo ano, rendimento de 7%. Então, o fator de crescimento vai ser dado por quanto? É o 100% que eu já tenho, mais os 7%. Então, 107%. Que é 107 dividido por 100. 107 dividido por 100 vai ser igual a quanto? 1,07. Depois, terceiro ano, rendimento de 6%, que vai ser o meu fator de crescimento, 100% mais 6%, 106%, que é igual a 106 dividido por 100, que é 1,06. Como que eu calculo a média geométrica? Quantos anos eu tenho? Não são 3 anos? Então, são 3 rendimentos, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Então, vai ser raiz cúbica, porque são 3 anos, de 1,05 do primeiro ano, vezes 1,05
7 do segundo ano, vezes 1,06 do terceiro ano. Aqui a ordem não vai alterar, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Que é igual a raiz cúbica de 19,091, que é igual a 1,05996. Para encontrar o rendimento médio, a gente precisa fazer o quê? Eu vou tirar o quanto rendeu de um inteiro, no caso que seria dos 100%, né? É o que passou aí do meu total. Então, vai ser igual a 1,05996 menos 1, que é igual a 0,05996. Assim, o rendimento dessa aplicação, agora eu vou transformar isso em porcentagem, né? Vou multiplicar aqui por 100, seria aproximadamente 5,9 ou aproximando mais ainda 6%. Agora nós vamos falar sobre a média harmônica. O que é a média harmônica? A média harmônica, normalmente, ela é representada pela letrinha H com a barrinha em cima. Então, de todos os elementos do conjunto, é a razão entre o número de elementos do meu conjunto, que chamamos de N, e a soma dos inversos de todos os elementos. Na verdade, dividido, né, pela soma dos inversos de todos esses elementos. Então, a média harmônica, geralmente, ou naturalmente, ela é utilizada quando? Quando tem taxas de variação, velocidade, vazão e etc. Então, ela é dada, olha só a fórmula. Média harmônica é igual ao número de elementos dividido, o quê? Pela soma dos inversos de todos os elementos. Então, 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3 e assim por diante. Vamos para um exemplo. Um caminhão-pipa enche uma piscina em 20 minutos, enquanto outro caminhão leva meia hora para fazer o mesmo serviço. Juntos, os caminhões-pipa levarão quanto tempo? Então, nós temos um caminhão-pipa que enche uma piscina em 20 minutos, enquanto o outro caminhão leva meia hora para fazer o mesmo serviço. Aí ele quer saber, juntos, esses caminhões-pipas vão levar, né, no caso, em média, quanto tempo? Então, eu tenho quantos caminhões? Número de elementos aqui. São 2 caminhões, tá? Dividido por quanto? Por 1 sobre. Quem que vai ser o meu x1? O primeiro caminhão demora quanto tempo? 20 minutos. Depois, o segundo caminhão, 1 sobre 30 minutos. Por quê? Porque é meia hora. Como que eu resolvo isso? Isso vai ser igual a 2 sobre. Como que eu resolvo uma adição de fração com denominadores diferentes? Mínimo múltiplo comum, MMC entre 20 e 30, que vai ser igual a 60. Depois, o que eu faço com esse valor? Mínimo múltiplo comum é 60. A regrinha diz que eu tenho que pegar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, é 60 dividido por 20, multiplico por 3, é igual a 3. 60 dividido por 30 e multiplico por 1 é igual a 2. Então, eu vou ter 2 sobre 3 sessentavos mais 2 sessentavos. Como eu tenho agora denominadores iguais, eu posso juntar essas frações, né? Adiciono o numerador e conservo o denominador. Então, vai ficar 2 sobre... Quanto que é 3 mais 2? 5 sobre 60, ou 5 sessentavos. Agora, eu tenho que resolver essa divisão. 2 dividido por 5 sessentavos. Como que eu faço divisão de fração? Copio a primeira fração, que seria o meu 2, né? Que é a parte inteira. E multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 60 sobre 5. O que é 60 sobre 5? Não é 60 quintos ou 60 dividido por 5? Que é igual a 12, então vai ficar 2 vezes 12, 24 minutos. Então, olha só, a média harmônica entre 30 minutos e 20 minutos é 24 minutos, mas esse não é o tempo procurado. Por quê? Podemos confirmar esse fato só de ver que um dos caminhões sozinho faz o serviço em 20 minutos, e com a ajuda, este tempo deveria ser menor. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter que fazer o quê? É o tempo de 2 caminhões-pipas. Então, eu vou ter que pegar essa média e dividir por 2. Portanto, né, os 2 caminhões-pipas vão levar para encher a piscina quanto tempo? 24 dividido por 2 é igual a 12 minutos. Agora, nós vamos falar sobre moda. O que é a moda?
O próprio nome diz, né? Moda é o que aparece mais, é o que está, né, em destaque no momento. Isso também vale para a matemática. Então, vamos lá. Em estatística também existe um tipo de moda. Numa coleta de dados estatísticos, por exemplo, o valor que aparece mais vezes, ou seja, com maior frequência, é chamado de moda, e geralmente é representado por MO, de moda. Exemplo, vamos considerar que uma determinada loja de eletrodomésticos de Recife vendeu, no primeiro semestre de 2014, a seguinte quantidade de geladeiras. Então, ó, em janeiro, vendeu 30, fevereiro, 15, em março, 20, em abril, 35, em maio, 20 e em junho, 10. Nesse caso, nós vamos perceber que o número de geladeiras vendidas nos meses de março e maio é igual a 20. Esse número aparece com uma maior frequência, ou seja, aparece 2 vezes em relação aos outros valores. Assim, dizemos que a moda, no caso aqui, é 20. Essa é a moda dessa distribuição, ou seja, quem aparece mais vezes, com maior frequência, é chamado de moda. Quando que existe mais de uma moda? Então, vamos lá. Na estatística, há distribuições de números ou conjuntos de dados que apresentam mais de uma moda. Essas distribuições são chamadas ou bimodal, ou trimodal, ou ainda multimodal. Exemplo. Vamos supor que os dados a seguir representem os números de calçados mais vendidos de uma loja localizada no centro de Petrolina no período de um mês. Então, nós temos aqui, ó, número de calçados mais vendidos. Então, eu tenho 37, 42, 39, 36, 38, 40, 36, 39, 37, 40, 37, 36 e 40. Se vocês observarem, nós temos aqui os números 36, né? 37 e 40, que estão aqui em destaque, coloquei para vocês, circulados, né, em preto, vermelho e verde, eles se repetem na mesma quantidade de vezes. Quantas vezes apareceu quem usa o 36? 3 vezes. Quantas vezes apareceu quem usa o 37? 3 vezes. Quantas vezes quem usa o 40? 3 vezes. Então, nós vamos dizer que aqui não tem só uma moda, aqui tem mais de uma moda. Na verdade, vão ter 3 modas. Então, nós vamos dizer que aqui esse conjunto vai ser multimodal. E aí as modas vão ser 36, 37 e 40. Existem também situações em que não existe moda. Então, não vou ter elementos que estão se repetindo ou aparecendo com maior frequência ou maior número de vezes. Então, se numa coleta de dados estatísticos todos os valores de uma distribuição numérica forem diferentes, dizemos que esse conjunto de dados não possui moda. Portanto, nesse caso, não existe moda. Ele é conhecido como um conjunto amodal, ou seja, não tem moda. Considere que os dados a seguir referem-se às notas de matemática de um grupo de alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma determinada escola de Pernambuco. Então, eu tenho aqui as seguintes notas: 4, 7, 5, 8, 3, 9,5, 6,5, 7,5, 4,5, 8,5, 5, 10 e 6. Se vocês observarem, não tem nenhuma nota que está se repetindo. Ou seja, são todas notas diferentes. Se são todas notas diferentes, então nós não temos uma moda, porque eu não tenho uma nota que está se repetindo, que está aparecendo mais de uma vez. Portanto, esse conjunto é amodal, ou seja, não tem moda. Agora nós vamos falar da mediana. Após uma coleta de dados estatísticos, inicialmente convertemos os dados brutos em RAW. Ou seja, ordenamos os valores por ordem crescente ou decrescente. Em seguida, obtemos a mediana, que é chamada de ME, da seguinte forma. Então, eu vou obter de que jeito? Quando que eu vou obter a mediana para uma quantidade ímpar de valores? Como que vai ser? Então, se numa coleta de dados estatísticos a quantidade de valores obtidos for ímpar, o valor da mediana será aquele que ocupa a posição central. Então, primeira coisa, eu preciso ordenar os meus valores em ordem crescente ou decrescente. Depois que eu fiz isso, exatamente aquele termo que for o central, quando tem uma quantidade ímpar de elementos, aquele termo que for o central, que fica na posição do meio, depois de estar ordenado,
vai ser a minha mediana. Exemplo: considere que a Secretaria da Educação de Pernambuco envie para uma determinada escola os livros cuja quantidade está expressa na tabela ao lado. Dessa forma, qual a mediana relativa à quantidade desses livros? Então, eu tenho aqui, ó, os livros: português, 500, matemática, 600, história, 400, ciências, 650, geografia, 450, arte, 550 e filosofia, 420. Primeira coisa que eu tenho que fazer para descobrir a mediana da quantidade desses livros: colocar essas quantidades em ordem crescente ou decrescente. No caso aqui, eu coloquei em ordem crescente. Então, eu coloquei lá 400, 420, 450, 500, 550, 600, 650. Depois, eu preciso observar qual é o termo que está exatamente ocupando a posição central. Ou seja, tanto a esquerda dele quanto a direita dele precisa ter a mesma quantidade de elementos, né? Então, ó, se vocês observarem, até coloquei em destaque, ficou à esquerda do 500 3 elementos e à direita do 500 3 elementos. Então, quem vai ser a mediana da quantidade de livros? Vai ser igual a 500. Lembrando que é uma quantidade ímpar de elementos, então, por isso que eu posso exatamente dizer que é o termo central. Então, a minha mediana vai ser igual a 500. Mas e se a quantidade de elementos for par? O que eu tenho que fazer? Então, para uma mediana onde há uma quantidade par de valores, o que eu terei que fazer? Uma coleta de dados estatísticos, né? Se a quantidade de valores obtidas for par, o valor da mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Eu preciso obrigatoriamente colocar todos os elementos em ordem crescente ou decrescente. Depois disso, eu vou pegar os dois elementos que são os que ficam, né, na posição central, lembrando que eu tenho que ter a esquerda e a direita deles a mesma quantidade de elementos, e eu faço o que com esses dois elementos que ficam exatamente no meio? Faço a média aritmética simples deles. O que é a média aritmética simples? Somo os dois e divido por 2. Então, um exemplo aqui para ficar mais claro. Um restaurante do município de Garanhuns, né, fez uma pesquisa para saber a preferência de seus clientes em relação aos tipos de pratos mais pedidos no mês de janeiro de 2015. Então, eu tenho filé parmegiana, 25, carne de sol, 30, peixe ao molho de coco, 20, pizza, 35, camarão, 18, macarronada, 22, picanha, a moda da casa, 28 e peixe frito, 24. Para que eu descubra a mediana, primeira coisa, eu vou ter que colocar esses elementos em ordem crescente ou decrescente. Aí eu tenho que ver, vai ser uma quantidade par de valores? Então, eu vou ter que fazer a média dos dois valores centrais. Vamos lá. Então, convertendo, né, os meus dados lá num rol, colocando eles em ordem crescente ou decrescente. Olha só, ficou assim: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 35. Quantos elementos eu tenho? No total, 8. É uma quantidade par. Se é uma quantidade par de elementos, eu vou ter que fazer o quê? Pegar os dois elementos que ficam na posição central, que eu coloquei em destaque aqui em vermelho, e eu vou fazer o que com eles? A média aritmética dos dois. O que é a média aritmética dos dois? Vou adicionar um com o outro e dividir por 2. Então, 24 mais 26 dividido por 2 vai ser 50 dividido por 2, que é igual a 25. Essa vai ser a mediana aí, né, da quantidade de pratos pedidos, certo? Bom, por hoje é só. Se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva lá no nosso canal.